Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã, mas um dia maravilhoso na presença do Senhor. Eu queria dizer para você que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Hoje Deus pergunta para você quem é o seu próximo. Quem é a pessoa que você pode contar, quem é a pessoa que você pode ajudar, quem é o seu próximo. Porque a palavra de Deus diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo. Aí eu te pergunto, quem é essa pessoa? Quem é o seu próximo? Você poder glorificar o nome do Senhor por isso? Poder agradecer o nome do Senhor? Quem é o seu próximo? Assim diz o Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 29. Nós vamos aprender, através da palavra de Deus, quem é o nosso próximo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é o seu próximo? Aleluia, assim ficou bom. Lucas capítulo 10, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 29. Vamos fazer uma exposição do texto para nós aprendermos quem é o nosso próximo. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10. O capítulo 10 de Lucas começa do versículo 1, a missão dos 70 discípulos, aqueles 70 que foram evangelizar. Aleluia. E vai até a parábola do bom samaritano, que é a partir do versículo 25. Nós vamos expor esse texto. Vamos para a meditação da palavra de Deus, aprendermos quem é o nosso próximo, quem que nós temos que ajudar, quem são as pessoas boas, o que isso representa para nós nos dias de hoje. Você poderia glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quando a pessoa querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o seu próximo? Então, gerou um alívio. E Jesus vai nos responder quem é o nosso próximo. Jesus hoje vai nos dar a certeza de quem é o nosso próximo. Porque nós temos que andar debaixo dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Temos que ir debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual. Então vamos aprender em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que é a parábola do bom samaritano. E nós, através da parábola do bom samaritano, nós vamos saber quem realmente é o nosso próximo. Quem realmente nós precisamos cumprir o mandamento de Cristo. Vamos orar. Pai santo e poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, peço o poder do Espírito Santo de Deus para nos salvar, para nos curar, para nos livrar de toda tentativa do mal contra a nossa vida, contra as nossas famílias. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica o irmão e a irmã que está escutando essa palavra. Que nós podemos aprender quem é o nosso próximo, quem nós devemos fazer para cumprir a palavra de Deus. Para o quê? Para nós alcançarmos nossa salvação. Essa oração que eu faço, pedindo o Espírito Santo de Deus que possa falar através da sua palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, há muitos caminhos, há muitas jornadas, há muitos encontros que nós temos que fazer no nosso dia a dia. O maior encontro que nós podemos ter, a maior jornada que nós temos que ter é estar debaixo da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração e nós passamos a praticar, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. O nosso caminho é Jesus Cristo.
Hoje é dia de você refletir nessa palavra e crer que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, porque Jesus vai fazer uma mudança, uma faxina na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque ele veio no mundo não para condenar, não para mandar as pessoas para o inferno, mas sim para salvar. Nós vamos, com nossa própria vontade, nosso próprio eu, nos caímos em tentações, pecamos contra o céu e contra as pessoas. E a palavra de Deus é bem clara: amai a Deus sobre todas as coisas. Deus é o nosso primordial da nossa vida. Depois, amar o nosso próximo. Tudo que é o nosso próximo, tudo que significa o nosso próximo, nós temos que fazer, porque é um mandamento de Cristo. E hoje a pergunta é bem clara, que foi feita no Lucas capítulo 10, versículo 20, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, então quer dizer, a pessoa está querendo se consertar, se justificar a si mesmo, disse a Jesus. Aí ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Meu irmão, minha irmã, o seu próximo é qualquer pessoa necessitada de cruzar o seu próprio caminho. Qualquer pessoa. Você não deve escolher quem é o seu próximo, independente da sua origem, de onde a pessoa veio, da sua cultura, da sua religião, ou muito menos do status social. Você jamais vai ficar tratando bem, se aproximando das pessoas por interesse. Muitas das vezes acontece isso com o nosso eu, o nosso querer. A gente deve amar essa pessoa, ajudar essa pessoa, como estivesse fazendo para nós mesmos. Assim diz Jesus hoje para mim e para você. É um serviço prático. A compaixão, ela é tão importante se é amigo ou inimigo. Não importa quem que é a pessoa. A palavra de Deus, onde nós lemos Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 10, versículo 29. Um doutor da lei pergunta a Jesus. Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que entende da palavra de Deus. Porque ela não estava entendendo. Então ela não estava entendendo o que Jesus estava explicando. Então ela pergunta a Jesus: quem é o seu próximo? A palavra diz que um homem, ele é assaltado, deixando quase morto. Os ladrões bateram nesse homem, machucaram ele. Um sacerdote, um homem da lei, um levita, um homem que trabalha na casa de Deus, um homem que está a serviço de Deus, passa por ele sem ajudar, sem qualquer ajuda, como se fosse uma carne morta. Um samaritano, um grupo desprezado, um grupo desprezado pelos judeus. Uma pessoa que não faz parte da nossa comunhão. Hoje, nos dias de hoje. Ele levanta o homem machucado, leva a uma hospedaria e paga por todos os seus cuidados, agindo com total misericórdia. Jesus conclui perguntando: quem, pois, desses três te parece ter sido seu próximo? O homem que caiu nas mãos dos salteadores, ele é o seu próximo? É ele que você tem que ajudar? E o doutor responde: aquele que usou a misericórdia. Jesus então diz: vai. Olha o que Jesus fala: vai e faz a mesma coisa. Então, o nosso próximo é qualquer pessoa que estiver ao nosso alcance, que nós podemos ajudar. Não importa a religião, o temperamento, a forma de agir. Por quê, meu irmão? Por que isso? Irmão Ricardo, é muito fácil. Mas por que isso? Porque o que está em você é o Espírito Santo de Deus.
que é o poder de Deus. É muito mais forte de qualquer outra coisa ruim que possa vir contra você. Seu próximo é quem está ao seu alcance. Quem está precisando da sua ajuda. Você tem ajudado o seu próximo? Não se limita só na nossa família, ou só entre os nossos amigos em rodinha. O homem de Deus e a mulher de Deus não tem grupos fechados de amigos. O homem verdadeiro, o homem convertido, a verdadeira mulher convertida, a verdadeira pessoa batizada. Vou mais grave para você, meu irmão. Para você, meu irmão, que está na igreja. Pessoa que é batizada pelo Espírito Santo de Deus. Pessoa que fala língua estranha, que pula, que profetiza. Ela não tem grupo de amigos separados, escolhido a dedos. Amar o próximo significa agir com compaixão e atender às necessidades de qualquer pessoa, às necessidades alheias. Pessoas que você nem conhece a vida dela. Mesmo de quem você não gosta. Mesmo de quem não concorda com o Evangelho de Cristo. Até dos seus inimigos. Aí você vai estar se tornando um verdadeiro servo de Deus. Você poderia receber essa palavra? Amar o próximo como a si mesmo é um dos maiores mandamentos, refletindo o amor de Deus por todos nós. O seu próximo é qualquer ser humano em necessidade de Deus. Colocarmos essa pessoa no caminho do Senhor. Você deve amá-lo, servi-lo, sem preconceito, como fez o bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos aprender como fazer esse maravilhoso ensinamento de Cristo. A palavra de Deus, no versículo 25, diz assim, a parábola do bom samaritano. Preste bem atenção. E eis que se levantou um certo doutor da lei, um perito da lei, para pôr Jesus à prova. Então ele estava testando Jesus. Nós somos colocados à prova todos os dias. Todos os dias você é testado. É colocado à prova pelo mundo, pelas pessoas, pelas testemunhas que vê o percorrer da sua vida. Será que ele é bom mesmo? Fica dando de bom samaritano dentro da casa de Deus, bom de samaritano perante a família dele, mas na hora que Jesus necessita, ele está disfarçado de bom samaritano. Então o perito da lei levantou e colocou Jesus à prova. Perguntou, mestre, o que preciso para herdar a minha vida eterna? É uma pergunta muito prática, é uma pergunta muito importante. O que você precisa, irmão, para herdar a sua salvação? A salvação é algo mais importante que um ser humano possa ter, possa conseguir. No versículo 26 ele diz assim, versículo 26, e ele diz, que está escrito na lei? Você tem lido a palavra de Deus? Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Então, quer dizer, primeira coisa, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, tem que fazer, ler a palavra de Deus. Respondeu Jesus. Como você lê a palavra de Deus? Olha que importância que tem, irmão. Porque não adianta eu ler versículo 26. Jesus fala assim, como você lê essa palavra? Como você entende essa palavra? Versículo 27. E respondeu, e disse. Presta atenção, e respondeu e disse, ame ao Senhor. Aí vem um mandamento, ame ao Senhor. Nosso Deus é o amor supremo, o amor imensurável. Nós não podemos virar a costa para Deus por nada. Meu irmão, o que está acontecendo? Muitos obreiros da casa de Deus estão virando as costas do trabalho árduo da casa de Deus por nada, por pessoas, por falácias,
por fofoca, por mentiras, porque não estão amando a Deus. E quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente consegue superar todos os obstáculos que aparecem em nossa vida. De todo, olha que Deus fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. É nós entregarmos a nossa vida a Cristo todos os dias. De todas as nossas forças, sim, diz o Senhor. Primeiro passo, nós temos que ter esse processo de amar a Deus de toda maneira. Quando você encontra com Jesus, quando você é batizado pelo Espírito Santo, quando você começa a falar língua estranha, a profetizar, você vê cura no meio do povo de Deus. Para isso ser verídico, para isso estar acontecendo, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, mesmo que você não esteja entendendo. Aleluia. E o segundo mandamento, ame o seu próximo. E quem é o seu próximo? Que é hoje a palavra que Deus nos deu. Quem é o seu próximo? Quem é essa pessoa que você tem que amar a si mesmo? Você tem coragem de pegar isso aqui, enfiar dentro do seu olho? Quebrar na sua cabeça? Então ame ele como você ama a si mesmo. No versículo 28, disse-lhes Jesus, você responde corretamente. Falou alguma coisa. Faça isso e viverá. Sabe o que significa isso? Faça isso, ame a Deus e o seu próximo. Corretamente, irmão. Porque tem gente, muitas pessoas que falam que amam o seu próximo, mas as atitudes são diferentes. Quando o cerco aperta, ele afasta da casa de Deus. Ele abandona os cargos que ele tem na casa de Deus. As ordenanças que Deus deu para ele fazer por causa de coisas pessoais. Deixe o seu eu falar mais. Então, se você cumprir isso, você viverá, você terá a sua salvação, você terá o seu nome escrito no livro da vida. Versículo 29. Aleluia. Mas ele querendo se justificar, né? Que ele estava, porque muitas das vezes nós tentamos justificar com o pastor, justificar com as pessoas, os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. Nós não conseguimos sair dos nossos pecados antigos, sempre cometendo os mesmos erros, porque nós não estamos completamente entendendo a palavra de Deus. O Espírito Santo nos fala, mas nós andamos no caminho errado. Então nós tentamos nos justificar. Pare-se de se justificar e conserte a sua vida. Assim diz o Senhor, através da tua palavra. Perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Versículo 30. E respondeu, e a resposta de Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de assaltantes, salteadores, ladrões, eles lhe tiraram todas as roupas, espancaram-se e se foram, deixando quase morto. Ele apanhou de não conseguir mais se levantar. Ele ficou, a Bíblia fala que ele ficou quase morto. Quando viu, aconteceu estando descendo para a mesma estrada um sacerdote. O sacerdote, irmão, ou nos dias de hoje significa o pastor da igreja. O homem que Deus ordenou para ensinar a palavra de Deus, a direcionar o caminho certo para o rebanho de Cristo, para o grande arrebatamento. Esse é o sacerdote que estava passando na estrada. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Quer dizer, ele não tomou conhecimento. E assim também estava vindo um levita, que são os obreiros da casa de Deus. Aquele que fica na porta da igreja, aquele que louva a Deus, aquele que ora por você quando você está dentro da casa de Deus. Assim diz Jesus.
Aí, quando o levita estava passando, ele chegou ao lugar e viu, e passou o quê? Do outro lado. Não tomou conhecimento da situação do homem. Ele não conhece eles não conhecem aquela pessoa. Ele só conhece só as pessoas dentro da igreja, da casa de Deus. Mas estava passando uma pessoa chamada samaritano, significa samaritano. Ele estava viajando, chegou aonde encontrava o homem. Quando viu a situação, primeira coisa que entrou dentro do coração do samaritano, a piedade. Ele teve piedade daquele homem. O samaritano, ele representa a pessoa que não vai na igreja, a pessoa que não fica conosco ali no culto. É a pessoa que nós, eu e você, nos desprezamos essa pessoa. Aproximou-se, versículo 34, aproximou-se, enfaixou as feridas, cuidou da pessoa que ele não conhecia, que não era próximo, entre aspas, dele, mas é o próximo dele, que é onde Jesus está nos ensinando, derramando nela vinho e óleo, cuidando das feridas. Depois colocou, ele só não fez só isso, ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Versículo 35, no dia seguinte, no outro dia, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele para mim, eu tenho outros afazeres. Ele deixou de fazer o que estava fazendo para cuidar do seu próximo. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver com esse homem. Qual desses 3, meu irmão, que nós acabamos, a palavra de Deus acabou de nos dizer, qual desses 3 é o seu próximo? Qual desses 3 que você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão daqueles assaltantes? A pergunta vai lançar. Aquele que teve misericórdia. Você tem misericórdia. Você usa misericórdia depois que você teve esse encontro com Cristo? Você está lavado pelo sangue de Cristo? Você está bebendo a água? Você foi transformado? Você teve um novo nascimento para estar praticando a obra de Deus? O seu próximo é toda pessoa que você conseguir alcançar para ajudar. Nessa passagem maravilhosa, Lucas capítulo 10, que acabamos de ler, Jesus conta uma parábola do bom samaritano para responder às perguntas cruciais. Quem é o nosso próximo? Do versículo 29. Essa história não é apenas revelada no coração de Deus para com os necessitados, mas sim também para fortificar o nosso crescimento espiritual, para nós podermos praticar verdadeiramente, corretamente a nossa fé. Porque tem muita gente que tem fé, mas pratica a fé errada. Hoje nós vamos aprender o amor sacrificial. Sacrificial, a verdadeira religião. Não é isso que nós estamos vendo nesse mundo, não. O verdadeiro chamado de Deus para nós agirmos na obra de Deus, como discípulos de Cristo. Ergue sua mão. Declare agora, eu sou discípulo de Cristo. Eu estou aprendendo a palavra de Deus. Recebe agora essa palavra de Deus. Um perito da lei pergunta a Jesus, que farei para herdar a vida eterna, a minha salvação? Jesus conduz a essência da lei, amar a Deus e o seu próximo. O homem, querendo justificar, pergunta para Jesus, quem é o seu próximo? Essa pergunta revela um coração legalista. Dentro da casa de Deus tem muitas pessoas que são boas, são legais, pessoas praticantes do evangelho, mas são legalistas, são religiosos,
que buscam limite para o amor. Nós não podemos ter limite. Jesus, ele não teve limite para esse amor incondicional que nós temos sobre ele. O que nós vemos aqui na palavra de Deus, um homem foi assaltado, meu irmão. Ele fica à beira da morte. Ele ficou abandonado. Esse homem tem famílias. Ele tem significado para pessoas mais íntimas dele. Mas naquele momento ele estava sozinho. Passa um sacerdote, um levita, representando eu e você, homens da casa de Deus. Homens que aceitaram Jesus. Os homens que oram, que leiam, que pregam a palavra de Deus. São representantes da religião formal. Essas pessoas passam a passos largos e não ajudam essa pessoa. Priorizam rituais sobre a misericórdia. Só vão ser salvos só entre eles. E a palavra de Deus diz que vem um samaritano, uma pessoa repudiada muitas vezes por nós. Um estrangeiro desprezado pelo judeu. Ele vê a necessidade, assim diz a palavra, a necessidade daquela pessoa. Ele compadece. Ele quebranta o coração e age com sacrifício. Ele cura, ele leva essa pessoa a um albergue, a um lugar que essa pessoa possa ter um descanso e paga pelos cuidados. Você tem misericórdia? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele derramou a última gota de sangue para tirar você do lamaçal do pecado. A pergunta transformadora de Cristo é essa. Jesus inverte todas as questões da nossa vida. Não é quem é o meu próximo, mas de quem você fez o seu próximo. Querido irmão, se você faz parte de um grupo fechado de religiosos, que a comunhão com Deus é só entre vocês, hoje Jesus manda falar para você, o Espírito Santo manda falar para você, apartai-vos desse grupo. Pregue essa verdade para esse grupo, para essas pessoas. Se você considera ele como os amigos, que vocês estão perdendo a sua salvação. Faça o mesmo que Jesus ensinou. Quem é o seu próximo? Querido irmão, querida irmã, em Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37 que nós lemos, a parábola do bom samaritano. 4 lições para a igreja de Jesus Cristo, para nós aprendermos e praticarmos essa palavra. Quem é o seu próximo? A primeira lição: o amor não tem fronteira. Essa transformação, essa mudança de vida, ela não tem fronteira. O próximo é qualquer pessoa. É necessidade independente da raça, religião e status das pessoas. Eu queria dizer para você, rompe agora todos os seus preconceitos. Veja as pessoas como Deus vê. Tem os olhos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida e nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o que há por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode separar o amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. O amor não tem fronteiras. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem é o seu próximo? Não deixa nada separar este amor que você tem por Cristo. Pessoa, amigo nenhum. Grupo fechado nenhum. O grupo fechado que você tem está lá no céu. Quando Cristo voltar e fazer o grande arrebatamento, é a sua salvação. A segunda lição: a religião que agrada a Deus.
Muito importante essa segunda lição. A gente fala tanto em religião, tanto em religioso, mas a religião que agrada a Deus. O sacerdote e o levita representam uma fé vazia, uma fé sem obras. Como nós vemos, né? Pessoas separatistas, pessoas que te olham de cima para baixo, pessoas que desprezam você na casa de Deus, pessoas que falam mal de você na casa de Deus, mas andam de terno, andam de gravata, andam até com a Bíblia para cima e para baixo. São os sacerdotes, são os levitas. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Nós temos a fé, temos a religião, mas temos a obra certa de Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Não basta você apenas crer. É preciso você agir com a verdadeira compaixão de Cristo. Mateus, capítulo 25. Paulo diz assim: porque tive fome e deste de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adormeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver. Então os justos lhe responderam, disse Jesus: quando te vimos com fome, o que demos de te comer? Ou sede, o que demos de te beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? E nu, te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, vamos te ver? Jesus faz essa pergunta para você. Hoje essa pergunta é para você. E respondeu o rei, e lhe dirá: em verdade, preste atenção, digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Meu irmão, essa é a verdadeira religião. Ela não tem limite, ela não tem fronteiras. A religião que agrada a Deus é aquela que ama a todos, amor ao próximo. Quem é o seu próximo? A terceira lição: o custo do discipulado. O preço que pagamos, o custo de um discipulado. O samaritano gastou tempo. O samaritano gastou recurso. O samaritano arriscou todos os riscos. Talvez aquele homem poderia matá-lo. Ele não conhecia quem ele estava ajudando. Estejamos dispostos a pagar o preço pelo reino de Deus, a sofrermos humilhação, a sofrermos perseguição, a sofrermos retaliação dentro da casa de Deus. Mateus capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: quem ama o seu pai e a sua mãe, mas o que a mim não é digno de mim. Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga. O custo do nosso discipulado é nós largarmos o nosso eu e vivermos como servos de Deus nessa terra. Quem é o meu próximo? E a quarta, encerrando a quarta lição, a última lição: Jesus, ele sim, é o bom samaritano. Temos que seguir a Cristo.